Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa querida BCC Television ou BCC Television, empresa situada em São Paulo, que, tanto quanto o programa Livros em Revista, tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevadíssimo grau de cultura. Como também acontecerá hoje, aqui alguns segundinhos, o professor Carlos Sandano está conosco, um emérito professor, diga-se de passagem, um doutor, mas antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer nova e enfaticamente a Betânia, Luciana, Márcio, que sem os trabalhos eficazes que eles propiciam toda semana, nós não estaríamos aí invadindo as ferramentas midiáticas que vocês dispõem para nos assistir, que aliás nos dão muito prazer. Agradeço também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre portas e janelas do universo lusófono, que nos dá uma audiência bastante boa, bastante grande e principalmente muito aquilatada, pessoas de altíssimo nível, que é o público que nós sempre procuramos. Quero agradecer também à jornalista Kátia Saizi, que é da www.pluricom.com.br, que intermediou esta figura honrosa e que muito nos honra com a sua presença. O professor Carlos Sandano, ilustre jornalista, responsável por vários projetos de comunicação em importantes meios midiáticos. Eu tenho que ler porque ele tem um vasto currículo, eu não posso guardar tudo, e sinto muito. Doutor em Ciências de Comunicação, docente do curso de jornalismo da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, e mestre, doutorado em integração da América Latina. Lançou para o público jornalista ou aqueles que querem se inteirar do que acontece no jornalismo, Para Além do Código Digital, o lugar do jornalismo em um mundo interconectado, editado pela Edufiscar e finalista do Prêmio Jabuti deste ano, que ocorrerá o levantamento dos prêmios, dos concursos, dos vencedores, agora em novembro. Nós estamos gravando o programa em novembro. Então, nós, Speakinautas, eu aqui e a emissora, desejamos ao professor Carlos Sandano todo sucesso merecido. Mestre professor, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite, Ralf. Você pretende, com um livro, recolocar a profissão de jornalista? Qual é o intuito do livro? A ideia não é estabelecer regras dizendo o que é ou não jornalismo. Né? A ideia é tentar posicionar, entender qual é a função, qual é a necessidade que a sociedade tem hoje de um profissional de comunicação que exerce o papel tradicionalmente exercido por jornalistas. Né? Então, é justamente o título que coloca isso. Qual que é o lugar do jornalismo em um mundo dominado pela informação? Aquilo que nós tradicionalmente fazíamos de reportar a realidade, isso hoje é feito em outras instâncias. Isso é feito dinamicamente. Tá? A quantidade e a velocidade com que circula a informação hoje no mundo, tá? Ele acaba ultrapassando a nossa capacidade de reportar essa realidade. Então, é uma discussão para repensar qual é a nossa função, ou o que nós poderíamos oferecer, nós jornalistas poderíamos oferecer, em um mundo já repleto de informações, em um mundo que está inundado de informações. Então, é repensar um pouco, em vez no lugar da gente colocar de insistir nessa função de apenas transmitir informações, né, o que seria o jornalismo. Quando surgiu, justamente, historicamente, se a gente recuar uns 10, 15, 20 anos, quando a mídia digital, a internet, ela começa efetivamente a ser uma ameaça ao jornalismo, né, ou ao modelo, que eu chamo de modelo industrial de jornalismo, né, a primeira reação da imprensa tradicional, dos jornais, das revistas, foi o quê? Bater na treca da credibilidade. Né? Nós temos credibilidade, aquilo que você encontra na internet não tem credibilidade, né? A mesma coisa é dizer, nós verificamos informações, aqui, nós filtramos informação antes de publicar.
aquilo que você encontra na internet, aquilo lá pode ser verdade, não pode ser verdade, você não tem uma legitimidade, uma confiabilidade naquela informação. Acontece que hoje, 2016, se a gente olhar, a gente tem duas coisas. Aparentemente as pessoas não estão muito importantes para a veracidade ou não da informação. As pessoas, a gente vive um mundo, acho que muito mais tribalizado, muito mais fragmentado, e as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Por mais disparatado que seja, se aquilo ela te reforça uma ideologia, se te reforça uma posição política, direita ou esquerda, não importa. Aqui a pessoa vai tomar aquilo como verdadeiro, por mais disparatado que aquela informação em um primeiro momento possa parecer, e muitas vezes há estudos mostrando que a maior parte das informações consumidas em redes sociais como o Facebook, elas são efetivamente falsas. Esse é um dado, ou seja, eu continuar insistindo na questão da credibilidade, não que nós nós jornalistas temos que abrir mão dessa legitimidade conquistada, mas ela não é suficiente para a gente continuar a pensar o jornalismo no século XXI. Além disso, essa mesma função de oferecer informações críveis, verdadeiras, verificadas, não é só o jornalismo que oferece hoje. A gente pensa um fenômeno como o Wikileaks, por exemplo. O Wikileaks é que é jornalismo? Não é jornalismo. Se a gente partir apenas desse pressuposto que jornalismo é aquilo que publica informações verificadas, filtradas, etc, 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 o Wikileaks faz jornalismo da melhor qualidade. Nenhuma informação publicada pelo Wikileaks até hoje foi colocada como falsa. Apesar deles falarem lá que desconhecem a fonte e tal, Eles verificam a informação. Há instâncias verificadoras de informação. Há jornalistas que trabalham voluntariamente para o Wikileaks, que vão até os lugares para, por exemplo, tem um conjunto de informações. Eles enviam pessoas a Bagdá, enviam pessoas a locais diferentes para verificar a informação. Está me dando uma informação nova e boa, não fazia ideia disso. Não, e essa questão, se é só, se bom jornalismo são informações verdadeiras, o Wikileaks é o maior jornalismo do mundo. Porque mesmo grandes jornais como o New York Times, eventualmente nós somos suscetíveis a falhas. Come barriga de vez em quando. Come barriga. Teve o caso, por exemplo, recente, não tão recente, mas enfim, foi um escândalo gigantesco no New York Times, que é um dos jornais mais precisos do mundo em relação a essa qualidade de precisão da informação, de verificação da informação. O New York Times realmente é algo a ser seguido, mas teve o caso do repórter Jason Black, que inventava os personagens. Fazia coisas fantásticas, mas inventava. Isso acontecia, o New York Times publicou, os diversos editores, as diversas instâncias verificadoras comeram barriga, como você bem lembrou, um jargão da nossa profissão, comeram barriga, e foi publicado. O Wikileaks não tem em seu histórico nada disso. As informações todas lá, publicadas, documentadas, são todas verdadeiras. Então, se a gente for bater nessa tecla, se a gente ficar apenas nessa primeira dimensão, nesse primeiro nível, e ele é necessário da gente partir de informação verdadeira, a gente desiste de fazer jornalismo. Eu falo para os meus alunos, vamos sair do curso de jornalismo, a gente vai começar a estudar computação. Vamos todos nos tornar hackers, como é o caso do Assange. Mas aí é justamente que vem a proposta, o estudo do livro. Eu acho que o jornalismo não se limita a publicar. Essa é a primeira, eu costumo falar para os meus alunos também. Informação é a matéria-prima, é o ponto de partida do trabalho jornalístico, não o ponto de chegada. Não é questão, você tem a informação que você publica, não. A partir da informação eu vou construir uma narrativa. Então, a minha proposta para o lugar do jornalismo, não estou dizendo que seja jornalismo, deva ser a partir disso. A partir de hoje, isso que eu estou propondo. Mas eu estou propondo uma alternativa. Eu estou propondo, olha, um caminho que eu acho louvável, que eu acho significativo, que eu acho que o jornalismo tem um papel significativo a cumprir, é o quê? A gente construir uma narrativa a partir das informações, onde eu explique a complexidade do mundo para os meus leitores. Não corre o risco de, nessa explicação, nessa narrativa, você, sem querer, ou às vezes por querer, manipular essa informação? Então, é outra discussão que eu faço. Um outro valor típico do jornalismo é a imparcialidade. A gente fala de jornalismo, é imparcial. Que é uma discussão que também... o que o leitor presume. O leitor presume e é uma discussão que está na base da definição da profissão de jornalista. Nós jornalistas somos imparciais? É claro que não acontece. Olha, eu estou indo para a redação, então eu abro a gavetinha, eu deixo minhas ideias, meus ideais, minha ideologia na gavetinha, eu fecho a gavetinha, vou para a redação do jornal, trabalho, volto... Tem que pôr no cofre e fechar, senão elas te assaltam de novo. Evidentemente que as coisas não funcionam assim. Mas o que acontece? A redação... Para funcionar a redação, ela tem que ser um espaço de conflito.
num bom sentido. Sim, claro. Então, e esse conflito é resolvido a partir do quê? Da ideia do que jornalisticamente é notícia ou não é notícia. O que jornalisticamente nós devemos ou não publicar. O que jornalisticamente, de que modo a gente vai trabalhar jornalisticamente aquela informação. Então, é nesse conflito de ideias, então, quanto mais diversificada, multifacetada for uma redação, melhor nesse sentido do imparcial. Então, é por isso que, justamente, esse valor do jornalismo, eu rediscuto ele, eu falo, no lugar da gente pensar em parcialidade, muito do meu livro também tem influência na filosofia, né? Eu fiz alguns estudos de filosofia, também fui buscar na filosofia algumas bases para eu fazer essa redefinição, uma proposta, com perdão da palavra, se eu puder soltar um palavrão aqui, é uma proposta epistemológica. Muito bonito, nossa, você me deixou perplexa. Ou seja, né, de pensar o jornalismo como uma atividade intelectual, não uma atividade técnica. Então, de novo, se a gente pensar como uma atividade técnica de só prover à sociedade de informações verdadeiras, nós somos superados, nós estamos superados ou estamos fadados a sermos superados. Sim, porque qualquer computadorzinho hoje vai ter qualquer mais pessoa informação. com o celular vai na multidão, filma e coloca isso na internet, é o que a mídia já faz, o que a mídia já fez. Que tem um papel fundamental, mas eu acho que complementar ou paralelo ao jornalismo. Ou Wikileaks, é complementar e paralelo ao jornalismo. Então, a minha proposta é a gente pensar uma narrativa que explique o mundo. Então, a imparcialidade, né, a sua questão, Ralf, era essa, da gente conduzir o nosso leitor ao tentar explicar o mundo para ele. Então, meu primeiro passo foi justamente o quê? Discutir o conceito de imparcialidade. Então, no lugar de pensar a imparcialidade como ausência de ideologias, a maneira como eu coloco no livro, a ausência de juízo de valor, né? Então, eu sou imparcial, no sentido de que eu sou neutro, eu não tenho, nesse meu texto jornalístico, não tem nenhuma ideologia, não tenho nenhuma ideia, o que é uma utopia, de qualquer maneira. A minha proposta é, o jornalista está aberto para o quê? Para o maior número de visões de mundo possível, para o maior número de ideologias possíveis e articular essa diversidade de ideias, essas diversidades ideológicas, essas diversidades de juízos de valor na sua narrativa. Essa capacidade, então, de estar aberto para aquilo que é diferente de si. E isso é difícil de desenvolver. Uhum. Você tinha começado, né, a sua fala inicial, é uma das perguntas que você tinha prometido, né, para quem está assistindo, né, aqui, era a questão do diploma de jornalista. Nesse sentido, eu acho necessário a universidade. Não estou defendendo meu ganha-pão aqui como professor, mas eu acho necessário para desenvolver essa capacidade epistemológica no aluno, e essa capacidade intelectual, porque se é simplesmente uma questão de aprender a escrever, quem, quando, onde, porquê, né, aquela famosa regra jornalística, ou fazer uma passagem de som, alguma coisa, isso eu não preciso de um curso de graduação para ensinar essa parte técnica. Em 6 meses, até antes do que isso, uma pessoa bem capacitada domina, ou pelo menos aprende o beabá técnico e começa a fazer. Acontece que eu acho que isso não é suficiente para a gente chamar de jornalismo. Pelo menos hoje não é mais suficiente, porque o mundo está repleto de informações. Então, é uma questão de explicar o mundo para os seus leitores. E a gente tem bom jornalismo fazendo isso. A gente está repleto de exemplos bons sobre isso. Tudo que você falou, que naturalmente está contido no teu livro, desta ou de outra maneira, leva a um ponto, no meu modo de ver, modestíssimo, por sinal, a base da pessoa, ou seja, a base cultural, o berço, porque o viés jornalístico do jornal. Então, por exemplo, eu não sei se ainda existe, mas quando eu era jovem, havia jornais que você espremia e saía sangue. Uhum. O que menos interessava ali era a imparcialidade. Você tem que pintar todas as suas notícias populares. É por aí. Mas não existe mais, pode falar, né? Por aí. Diário Popular também, tal, que também já não existe mais. Mas se você tem o New York Times, ou você tem o jornal Folha de São Paulo, ou Estadão, que ainda são entidades críveis, quando você vai, mesmo que foquinha seja, trabalhar num jornal desses, você tem que ter estofo, você tem que ter cabedal. Senão você não vai conseguir justamente traduzir uma matéria palatável para o teu público leitor. Estou certo? Então, só para terminar, e a faculdade pode realmente não dar todo esse cabedal necessário, mas o jornalista, aquele que pretende ser jornalista, tem que ter um pouquinho de base sobre isso. Tem que ter na família o que é a justiça, principalmente, que levamos à imparcialidade.
Você entendeu? Olha, eu acho que na sua fala, Rafa, acho que tem várias coisas para a gente discutir. Eu começaria pelo exemplo que você trouxe da Folha e do New York Times. Eu acho que, por exemplo, a Folha, mais do que o New York Times, ela não é um exemplo representativo do tipo de jornalismo que eu estou discutindo aqui. A Folha, para mim, ainda está presa no século XX. A Folha ainda está nessa ideia de divulgadora da verdade factual, a portadora da verdade factual, de simplesmente reportar alguma coisa dita como verdade. Eu acho que ainda está num nível que precisa avançar para chegar nessa proposta jornalística de explicar o mundo. O New York Times, muito do New York Times é isso ainda. Eu acho que o New York Times tem outras experiências onde essa narrativa mais complexa não no sentido de difícil, mas complexa de trazer a complexidade da realidade. A realidade é complexa. Ninguém é bom ou mal, simplesmente. As pessoas são complexas, os fenômenos são complexos, as relações entre as pessoas são complexas. Então, a Folha de São Paulo, evidentemente, tem bons trabalhos lá dentro, mas na maior parte das vezes ela não traz isso. Ela ainda está presa nessa ideia da verdade factual, nessa ideia aí dos anos 90, daquele modelo dos anos 80, que a própria Folha trouxe para o Brasil. E às vezes, só para a gente também abrir um pouco a nossa perspectiva, mesmo esses jornais mais sensacionalistas, mais populares, é neles que a gente às vezes encontra um exemplo desse tipo de abertura que eu estou defendendo. Nas eleições municipais recentemente encerradas agora, a melhor manchete de todas foi para mim de um jornal popular do Rio de Janeiro, o Extra. Né? Ele simplesmente colocou uma foto do Cristo Redentor lá e a manchete de capa era o Rio é universal, né? Falando do Crivella. Né? O Rio é universal. O Rio é universal. O Rio é dos negros, dos gays, dos macumbeiros, dos católicos. Fantástico! Ele conseguiu resumir de uma maneira absolutamente palatável para o seu leitor. Isso chama-se uma ideia complexa. Perspicácia, né? Perspicácia. Sensacional. Então, a gente vai encontrar em vários lugares. É claro que há alguns projetos, alguns lugares onde nós vamos encontrar isso com frequência, que são não necessariamente veículos ou mídias as mais fáceis possíveis para um público mais geral. Uma revista Piauí, por exemplo, ou um exemplo que eu tenho repetido muito no último ano, desde que o ano passado, né? A escritora ucraniana Svetlana, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Os livros, Voz de Chernobyl, A Guerra Tem Rosto de Mulher, são exemplos também desse tipo de jornalismo que eu estou defendendo aqui. Ou você pega um exemplo clássico aqui, da literatura brasileira, né? Indo um pouco para o seu campo também, o João do Rio. Aquilo que o João do Rio vai subir os morros do Rio de Janeiro e volta com uma narrativa envolvente, relatando de uma maneira assim, de novo, complexa e assim, fascinante aquela realidade dos morros do Rio de Janeiro do começo do século XX. O João do Rio, ele cabe como exemplo disso que eu estou falando. Então, Euclides da Cunha cabe como exemplo disso que eu estou falando. A Sangue Frio do Truman Capote cabe nisso que eu estou falando. Ou a gente pegar um exemplo recente, o Laurentino Gomes, ele está fazendo história? Não, ele está contando eventos históricos a partir de uma metodologia jornalística. Ele cabe nesse tipo de exemplo da perspectiva. Ou seja, a gente vai além do simplesmente reportar. A gente vai uma tentativa de, ao conversar com... E isso é fundamental nessa proposta jornalística, Ralph. Você ter o maior contato, o contato com a realidade a partir das pessoas. Conversar com muitas pessoas. Estabelecer diálogo com umas pessoas com a mente aberta para entender as pessoas naquele contexto de fala daquelas pessoas. E não só registrar a fala daquelas pessoas. É o que acontece muito no jornalismo tradicional. Eu pinço uma fala aqui, eu pinço uma fala do opositor, daquela pessoa, junto tem o fairness, tem o outro lado, está resolvido. E isso para o leitor não agrega nada. Hoje em dia, a pessoa que tem acesso a 30, 60 gigabytes de informação por dia, vídeo de gatinho no Facebook, receita do Masterchef, essas coisas todas, esse tipo de jornalismo não diz nada para essa pessoa. A pessoa foi lá, pegou, né? Eu mando alguém com um gravador e já está resolvido, e ponho lá num modelo pronto. Então, esse tipo de jornalismo, para mim, ele não basta para o século XXI. Ele não é, nem mesmo economicamente, eu acho que ele seja viável, porque a gente vai estar concorrendo com aquilo que a internet faz melhor, que é quantidade e velocidade de informação. Então, esses outros exemplos todos que eu dei, a Svetlana, o Laurentino, New York, a Piauí e tudo mais, eles têm uma outra proposta. Essa de explicar o mundo. Então já existe, não é que estou inventando uma coisa, eu estou só lançando o foco naquilo que a gente deveria ter como meta para o trabalho jornalístico hoje. Legal. Quantos alunos você
você comanda hoje? Depende, né? Cada classe, cada disciplina. Vamos ver, eu tenho classe com... 200 por ano? Acho mais que isso. 200 por ano? Muito mais que isso. Fecha com 250? Muito mais que isso. 300, vai, ponto. Desses 300, qual o percentual que você estima estariam dentro desse escopo que você acaba de mencionar? Eu não saberia, em termos do total, de estabelecer um percentual. Eu gosto muito, nas minhas disciplinas, em uma parte do semestre, trabalhar com eles é o seguinte: eu sento e converso com eles. Eu dou uma tarefa, eu dou um tema, eu dou um conjunto de leituras, eles têm que preparar um relatório para mim, daquelas leituras, e a nota, na verdade, não é em cima do relatório, mas da discussão, do debate que eu vou ter com eles. Então, por exemplo, essa semana foi muito significativo que um dos debates era justamente de como a política, a comunicação política foram influenciadas por toda essa revolução digital. E é claro que após a vitória do Donald Trump, o debate tomou esse rumo e a participação. E você vê a ansiedade desses jovens querendo discutir. Eu acho que isso que é fascinante, né? Acho que a questão que há uma demanda reprimida de expressão. Né? Eles querem se posicionar, querem se expressar e muitas vezes não sabem como. A questão do que a gente ensina... É o direito que o jovem tem, né? Não, ele tem, mas ele tem uma necessidade de se fazer ouvir e eu acho que nós temos que escutá-los. É obrigação nossa escutá-los. E agora, escutá-los e fazer com que essa vontade toda, essa potência toda seja transformada em uma atividade jornalística. A melhor maneira da gente talvez observar esses jovens trabalhando seja no trabalho de conclusão de curso deles, onde eles têm que fazer um livro, um documentário, uma peça jornalística para apresentar. E é claro que aí também eu não tenho isso em números. Eu não saberia dizer, eu teria que fazer um levantamento, eu tive a curiosidade de fazer levantamento em termos de porcentagem. Mas eu tenho um bom número de trabalhos onde esse tipo de jornalismo que eu estou defendendo aqui, ele aparece. Aliás, no final do último capítulo do meu livro, eu cito alguns deles. No próximo, se tiver uma próxima edição, vou ter que atualizar. Faz uma já outros trabalhos interessantes, claro. eu já tive a oportunidade de ler. Outros, né? Felizmente há outros. Então, o que eu falo, não é algo inacessível você narrar essa complexidade. Estudantes de graduação, ao final do curso, já são capazes. Eles demonstram para mim essa capacidade de produzir esse jornalismo. Vou só ampliar o espectro da minha observação para ver se o pessoal consegue chegar lá. Porque o assunto é complexo, não que eles não entendam. Claro. O assunto é complexo. Uhum. Complexo e muito polêmico. E eu convido a ler no livro, se tiverem alguma dúvida. Seguramente. Não, eles lerão. Se mal os conheço, eles lerão. Quando eu falei para você qual é o percentual de jovens que estariam já preparados, imagina você o diretor ou o dono do jornal. Qual deles você escolheria para ser teu empregado? Para começar a carreira. Esse é o ponto, entendeu? Deve ter um ou dois ou três lá que você fala, bom, esses caras serão uns ótimos profissionais, então eu quero eles para mim, porque vale a pena investir nesta matéria que agora está florescendo, entendeu? Deixa eu regar esse cara para ele crescer. Sabe, o que é bonito nessa história toda, o que eu acho fascinante na docência é a gente realmente observar a variedade. Tá? De repente eu posso observar, olha, essa pessoa ela vai ser um excelente repórter, dentro do modelo tradicional, tanto que temos repórteres aí, em todos os grandes meios da Rede Globo, Estadão, temos repórteres na Editora Abril, temos jornalistas formados por nós em todos os grandes veículos brasileiros. Então, alguns você já percebe que tem esse tipo de dinâmica. Outros, uma postura mais reflexiva, essa pessoa que ela vai dar continuidade, vai fazer um mestrado, um doutorado, ela vai pensar a comunicação. Outros têm visões alternativas sobre o que é o jornalismo e que são muito interessantes. Aquela questão, não fechar a questão, é não fechar a questão, em torno do que seja o jornalismo. É a oportunidade, a partir da perspectiva deles, dessa discussão, da minha experiência, das minhas pesquisas, da minha experiência tanto profissional quanto da minha experiência acadêmica, travar um diálogo com eles a partir do que eles esperam do jornalismo, a gente poder o quê? Colocar isso de uma forma qualitativa, que a gente possa, que eles possam, saindo da universidade, produzir um jornalismo dentro daquela perspectiva, daquela ideia que eles constroem, particular do que seja jornalismo, né?
ou individual, ou geracional, mas enfim, da ideia particular que parta deles do que seja jornalismo, que eles possam produzir reportagem, que eles possam produzir narrativas jornalísticas que efetivamente contribuam para quê? Para que a gente tenha uma sociedade mais humana, mais tolerante, mais aberta ao diálogo, que é cada vez mais necessário. Eu não preciso nem dizer, né? Qualquer pessoa que esteja aí, é só clicar se já não está aberta na barra do Facebook, né? Tentar travar uma discussão de uma das redes sociais. Tá? Se você começar a falar alguma coisa de religião, política, futebol, mas nem só isso, cultura às vezes. As pessoas brigam, entram em conflito e não estabelecem nenhum tipo de conversa, às vezes sobre música. O sujeito gosta da banda A, o sujeito da banda B, e eles se degradiam. O conflito agora é no mau sentido. Não estão abertos a conversar, não existe mais um espaço público de conversa. Eu estou certo e ponto. Eu estou certo e ponto. E o pior do que isso, aquele que pensa diferente de mim, ele é um inimigo. Eu nego, às vezes, até a condição de ser humano para aquele que pensa diferente de mim. São os fundamentalismos vão crescendo em todas as áreas. Você acha que isso é crescente? E tudo mais. Isso é crescente. E eu acho que a função principal, aí sim eu sou um pouco mais rígido, né, em termos de pensamento. Eu acho que qualquer que seja a forma como que o jornalista expressa, a função principal do jornalismo hoje é o quê? Nessa sociedade fechada ao diálogo, a gente tentar estabelecer pontos de comunicação entre as pessoas que pensam de maneira diferente. E para isso tem que ter muita experiência. Ao ensejo, você falou em tempo. Quanto tempo de estrada? Estou formado desde 92, mas eu já comecei a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade, então eu posso considerar desde 89 que eu estou na estrada, né, nesse caminho. Você naturalmente é um militante, eu também sou, tá? Pelo curso de jornalismo, mesmo, sou mesmo, sempre fui e continuo batalhando por ele. Todavia, te pergunto, você é a favor também do emprego sob a égide do diploma? Sou a favor pelo ponto que eu tinha colocado antes. Eu acho que essa formação intelectual é necessária. Certo. Eu acho que a universidade é o espaço mais adequado para a gente ter essa formação que eu tenho, de novo, né, vou repetir o palavrão, epistemológica do jornalista. Não, esse desenvolvimento dele aprender, sabe... Eu vou pôr esse nome no meu próximo neto. Descrever o mundo é fácil, essas técnicas são fáceis. Agora, aprender a ler o mundo para poder narrá-lo, eu acho que ele precisa passar por 4 anos de faculdade, eu acho que é necessário. É claro que tem pessoas que chegam prontas, ou praticamente prontas nesse sentido, nessa capacidade intelectual. Eu acho que realmente é uma coisa rígida. Eu acho que o diploma é necessário com aí os advogados, os legisladores, os deputados e tudo mais, o STF, eles podem discutir as exceções ao caso. Mas eu acho que o jornalista, mesmo no acórdão, né? Eu me lembro do voto do ministro Gilmar Mendes, né? Ou no voto de todos eles, de todos os ministros, quando caiu a obrigatoriedade de diploma no Supremo, todos eles salientando o jornalismo como um pilar da democracia, essas frases prontas todas que apareceram nos votos dos juízes, etc. e tal. Então, se o jornalismo tem essa importância, tá? Eu acho que há uma necessidade do profissional ser preparado também. Uma preparação. Se o engenheiro ele não tem uma formação, etc. e tal, a gente tem o perigo do prédio cair, o médico pode colocar em vida das pessoas em risco se não passar pela universidade, o advogado também, ninguém aqui pensa em abolir o diploma. Então, se o jornalismo tem essa importância social, por que então que nós vamos... abdicar disso aí. Abdicar dessa formação, desse aprimoramento intelectual do jornalista. Como eu te falei, desculpe, eu te interrompi, perdão. A minha ansiedade foi maior que a educação, perdão. Era só encerrando mesmo. Eu acho que então, de maneira geral, eu acho que essa formação é necessária. Como eu te falei, eu também acho, mas eu só queria saber se formação e emprego são coisas diferentes. Eu acho que talvez o emprego não tem nem para quem é formado, quem não é formado, talvez, né? Agora, você Mas que tem mudado também, é outra coisa de concepção, né? A questão dos modelos. Tinha citado a Folha agora, né? Um paradigma desse. Você lê o Otávio Frias, você lê as editoriais e tudo mais, as declarações,
dos responsáveis pela Abril, pelo Estadão, pela Globo, todos eles colocando a necessidade de repensar o jornalismo, trazer o jornalismo, de que aquele modelo não servia mais. Mas quando a gente vai ver o que eles estão fazendo, boa parte, talvez a Globo hoje está fazendo algumas experiências, não é bem do meu agrado, mas estão fazendo experiências, mas boa parte do jornalismo tradicional, das empresas tradicionais, que já vem de 40, 50, 60 anos atrás, não mudaram ainda a sua modelo de negócios, não mudaram ainda a sua forma de trabalhar jornalisticamente. Se a gente pensar a Folha, o Estado, são grandes fábricas de produção da notícia, ou seja, estão presos não no século XX, no século XIX, no final, no modelo industrial de fazer jornalismo. Você pega, por exemplo, El País. Ele reformulou, eu acho que foi em março desse ano, toda a sua distribuição física na redação, para se adaptar à nova forma de produção de notícias. E eles estão tentando, há muito tempo, reformular a ideia de jornalismo. Não, o país é um exemplo, a gente pode pegar outros exemplos internacionais. Eu acho que uma boa parte das empresas jornalísticas do Brasil ainda está presa ao jornalismo industrial, ao modelo industrial. Aí, realmente, não tem como fazer negócios. Já aconteceu de você receber um aluno decepcionado com o local de trabalho? Ou seja, olha, tudo aquilo que você me ensinou, nós temos um minutinho. Tem. Olha, tudo aquilo que você falou, sinto muito, mas eu estou fazendo diferente. Isso é uma coisa de hoje, né, Rafa? Eu me lembro que nas minhas primeiras experiências também, eu falei, meu Deus, será que jornalismo é isso? Foi frustrante. Quando eu estava no lugar deles, no último ano de faculdade, no estágio que eu fazia, num grande jornal, não preciso citar o nome agora aqui, mas é um dos grandes jornais do país, etc. Então eu falei, esse estresse, essa competitividade dentro da redação, como é que eu posso produzir jornalismo de qualidade com esse tipo de ambiente de trabalho? Então não existe uma imprensa livre. Agora, em outros ambientes eu me encontrei muito mais à vontade. Em outros ambientes eu tive condições, às vezes, até de moldar, quando eu já mais experiente, mais à frente, mas aí a credibilidade é tua. O campo de editor-chefe, de moldar um ambiente onde eu, como chefe, tinha também a capacidade. Mas esse é o ponto. Eu acho que as pessoas têm que desenvolver a capacidade de escutar, de dialogar com as pessoas. É isso que está faltando. Eu assumi como chefe. Está faltando. Então, você está dizendo publicamente que está faltando diálogo, está faltando conversação, está faltando... Primeiro, um espaço público, que o jornal podia ter sido, que foi historicamente e hoje está deixando de ser um espaço público de conversação. Está faltando diálogo entre as pessoas, conversação, e essa capacidade de entender o outro. Eu assumo uma posição de chefe e eu mando agora. Não é isso. Eu acho que a capacidade de um grande editor seria essa, de escutar, e aí, a partir da diversidade, você produzir um produto jornalístico, uma revista, um jornal, um documentário, o que quer que seja, que traga isso que eu prego como jornalismo de qualidade nesse livro. Meu caro, nós estamos, infelizmente, encerrando, e eu quero encerrar com o teu compromisso de retorno. Porque o assunto é absolutamente palpitante. Além de palpitante, é absolutamente fundamental. Isso, porque o jornalismo, tanto quanto o direito, como eu falei, fundamental, ele é a base da sociedade. Bom, pessoal, o livro é este. Profissionais de redação, alunos principalmente, pessoas envolvidas com comunicação, para além do código digital, o lugar do jornalismo em um mundo interconectado. Mestre, professor Carlos Sandone, muito obrigado mesmo. Agradeço, antes de encerrar, eu quero pedir para vocês que observem este livro. Drogas, o início do fim. Drogas naturalmente ilícitas, porque as lícitas a gente não pode batalhar contra. Bernardo Campos de Carvalho fez esse livro, um professor eminente, profissional do direito criminal, e que ao longo da sua vida amealhou casos horríveis. Ou seja, se você não tem nenhum problema com droga, precisa ter este livro para não ter mesmo, ensinar o neto, o sobrinho, o filho. E se você já tem problemas com drogas ou está circundado por alguém que esteja com problemas de droga, esse é o livro que talvez não cure a pessoa, mas vai dar um bom caminho a ser trilhado. Mestre, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter deixado todos os seus alunos lá ansiosos pelo teu retorno. E eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.